Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 24º dia, trago para leitura, meditação, reflexão, comentário bíblico sobre os livros de Gênesis capítulo 31, livro de Salmos 24, e o livro do apóstolo João, capítulo 11, versículos 1 a 27. Se desconecte de tudo, permita que a palavra do Senhor adentre em seu coração. A minha recomendação para o dia de hoje é que tenha em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Neste momento, peço que o Senhor revele a compreensão de sua palavra para as nossas vidas. Que o Senhor, repete comigo, Senhor, me dê compreensão da sua palavra. Estamos vivendo dias em que cada um tem uma verdade e hoje eu quero encontrar a verdade na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 31. Jacó volta para a terra de seus pais. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável, como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: Será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. Labão segue no encalço de Jacó.
No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu os seus parentes e saiu no encalço de Jacó por 7 dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: Cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com os seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: Que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês. Mas, ontem à noite, o Deus do pai de vocês me falou e disse: Cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, porque roubou os meus deuses. Jacó respondeu: Porque tive medo. Pensei assim: para que não aconteça que me tome à força as suas filhas. Que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das 2 servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pego os ídolos do lar e, depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: Não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto o roubado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa. 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. A aliança entre Labão e Jacó. Então Labão respondeu a Jacó: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse aos seus parentes: Ajuntem pedras.
Eles foram a juntar pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar-Saaduta, mas Jacó lhe chamou Galeede. E Labão disse: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeede e Mispa, pois disse: que o Senhor vigie entre mim e você e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: eis aqui este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou os seus netos e as suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para a sua casa. Amém. Comentários no livro de Gênesis, capítulo 31. Compreensão dos versículos 1 e 2. Junto com os desejos que existem dentro de nós, Deus também nos orienta como fez com Jacó, por meio das circunstâncias que nos rodeiam. Quase no fim daqueles 6 anos fundamentais, Jacó percebeu que seus parentes, por afinidade, não eram tão simpáticos com ele como antes, principalmente por causa do aumento de sua riqueza. As circunstâncias nem sempre significam que o dedo de Deus está apontando o caminho. Referência a Atos 27, versículos 1 a 15. Mas podem ser indicadores importantes da vontade do Senhor. Quando Deus quer nos conduzir, Ele às vezes nos deixa pouco à vontade, como a águia que desperta sua ninhada. Deuteronômio 32, versículo 11. Compreensão do versículo 3. Deus falou com Jacó em um sonho. E ele permaneceu em Padã-Arã para adquirir sua riqueza. Então Deus lhe disse: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. À medida que a história de Jacó se desenrola, descobrimos que o Senhor falou com ele em todas as crises importantes de sua vida. Ao sair de casa, capítulo 28, versículos 12 a 15, e ao voltar, 31, versículos 1 a 13. Ao encontrar Esaú, capítulo 32, versículos 24 e 25. Ao visitar Betel, capítulo 35, versículo 1 e 2. E ao se mudar para o Egito, capítulo 46, versículos 1 a 4. Deus nos conduz pelas veredas da justiça se estivermos dispostos a obedecer. Salmos 23, versículo 3. Hoje, Ele normalmente usa sua palavra para nos guiar. Um comentário expositivo dos versículos 17 a 21. Em vez de enfrentar Labão de forma honesta e confiar que o Senhor cumpriria suas promessas e resolveria o problema, Jacó preferiu fugir com a sua família, como se fosse um criminoso procurado pela justiça. Aquele foi um ato de medo e incredulidade e não uma atitude de fé. Na verdade, Jacó mais tarde admitiu para Labão que tinha ido embora de maneira rápida e em segredo porque estava com medo. Não basta conhecer e cumprir a vontade de Deus, devemos também fazê-la do modo como Ele quer que seja feita, da maneira que mais o glorifique. Comentário expositivo dos versículos 31 a 42. Diante do sogro furioso, Jacó não teve muita escolha senão confessar. O mais importante no discurso de Jacó
foi o modo como ele honrou o Senhor? Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias, mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos e, na noite passada, ele manifestou a sua decisão. Que testemunho de um homem que durante muito tempo esteve inclinado a ceder aos outros e fazer o que lhe dissesse. E finalizando a leitura no livro de Gênesis, destaca o versículo 49. Labão não via o Deus de Abraão e de Isaque como um senhor bondoso que os havia unido, mas como um juiz celestial que queria impedi-los de prejudicar um ao outro. Apesar de seus juramentos, Jacó e Labão não confiavam um no outro. Então, tiveram de confiar que o Senhor iria arbitrar sua questão. Mispa era um monumento à desconfiança e ao medo, e não um marco de amor e confiança. A vida não é fácil, mas se nos submetermos às disciplinas de Deus e deixarmos que Ele nos guie em nossas decisões, podemos suportar as dificuldades de modo vitorioso e desenvolver o tipo de caráter que glorifica o Senhor. Podemos vencer ao declararmos promessas como a registrada em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco de tempo, os restaurará e confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. O Deus de Jacó nunca falha. A vinda do Rei da Glória. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém. Comentários sobre o livro de Salmos, capítulo 24. Este parece ser um salmo antifonal, um hino ou canção com alternância de vozes entre as sessões. O povo, ou um coro levítico, começou com os versículos 1 e 2. O líder fez as perguntas nos versículos 3, 8 e 10. E o coro, ou o povo, respondeu com os versículos 4 a 7, 8, 9 e 10. Era um dos salmos diários na liturgia judaica, entoado todos os domingos ou no primeiro dia da semana. Por causa disso, alguns os associam à entrada de Nosso Senhor em Jerusalém no dia em que chamamos de Domingo de Ramos. Uma exposição sobre os versículos 1 e 2. O nome divino, Senhor, é usado 6 vezes neste salmo. Toda a terra é minha. Êxodo 19, versículo 25. Diz o Criador, mas em sua bondade ele a compartilhou conosco. Ele é o Criador dos céus e da terra. Gênesis 14, versículos 19 e 22. E nós somos convidados em seu planeta, administradores de tudo o que ele nos dá para desfrutar. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. E usar. Exposição dos versículos 3 a 6.
O Salmo 15 é um texto paralelo e ambos os salmos enfatizam o fato de que adorar a Deus significa ascender ou subir a um lugar mais alto. O Filho de Deus está assentado no trono no monte de Jerusalém celestial. E o propiciatório sobre a arca era o trono de Deus no monte do templo terreno. Os levitas carregando a arca tinham de estar cerimonialmente limpos. Da mesma forma, o povo de Deus deve estar limpo se quiser adorar e agradar ao Rei. Mãos limpas falam de conduta justa. Isaías 1, versículos 15 a 16 e 18. E coração puro refere-se a caráter e motivação devotados ao Senhor. Mateus 5, versículo 8. A adoração idólatra é conduta profana, e jurar em falso revela um coração corrupto. Promessas falsas aqui se referem a todos os tipos de engano, especialmente falso testemunho no tribunal. Compreensão no versículo 5. A bênção do Senhor é o dom da salvação, a justiça de Deus, conforme Gênesis 15, versículo 6. No entanto, ninguém na terra de Deus é capaz de corresponder a estes padrões, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Referência a Romanos 3, versículo 23. Boas obras ou caráter religioso não podem nos salvar. A única maneira de podermos entrar na presença de Deus é mediante os méritos de Jesus Cristo, o que significa que devemos nos arrepender de nossos pecados e colocar nossa fé nele. Somente Jesus Cristo está qualificado para entrar na presença do Pai. E finalizando a leitura no livro de Salmos, capítulo 24, trago uma exposição dos versículos 7 a 10. Como filhos de Deus, permanecemos a 3 mundos. O mundo da criação que nos cerca, o da nova criação dentro de nós, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e nossa casa que há de vir, referência a Hebreus 13, versículo 14, na maravilhosa criação final e eterna, Apocalipse 21 e 22. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: "Aquele que o Senhor ama está doente." Ao receber a notícia, Jesus disse: "Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela." Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: "Vamos outra vez para a Judeia." Os discípulos disseram: "Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá?" Jesus respondeu: "Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz." Tendo dito isso, acrescentou: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo." Então os discípulos disseram: "Senhor, se dorme, estará salvo." Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: "Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele." Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: "Vamos também nós para morrer com o Mestre." Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão.
Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém. Comentários sobre o livro do apóstolo João, capítulo 11, versículos 1 a 27. Uma exposição sobre os versículos 1 a 16. Jesus estava em um lugar chamado Betânia, a leste do Jordão, a cerca de 30 quilômetros de Betânia, da Judéia. Um dia, um mensageiro chegou com uma notícia triste. Lázaro, um querido amigo do Senhor, estava doente. Se o homem tivesse viajado rápido, sem atrasos, a distância poderia ser vencida em um dia. Jesus o enviou de volta no dia seguinte com a mensagem de incentivo registrada no versículo 4. Depois, esperou mais 2 dias antes de partir para Betânia. E pelo tempo que ele e os discípulos levaram, Lázaro estava morto. Havia 4 dias. Isso significa que Lázaro morreu no dia em que o mensageiro saiu ao encontro de Jesus. Compreensão do versículo 4. A mensagem de Nosso Senhor para as irmãs não dizia que Lázaro não morreria. Apenas prometia que a morte não seria o último resultado, pois este seria a glória de Deus. Notemos que, mais uma vez, Jesus se autoproclamou Filho de Deus. Ele queria que elas se apropriassem dessa promessa. De fato, Jesus lembrou a Marta esta mensagem quando ela resistiu a abrir o túmulo, lá no versículo 40. Compreensão do versículo 5. O amor de Deus pelos seus não é um sentimento de simples mimo, mas é um amor perfeito. O fato de que Ele nos ama e nós o amamos não é garantia de que estaremos a salvo dos problemas e das dores da vida. Afinal, o Pai ama seu Filho e, ainda assim, permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e experimentasse a dor e vergonha na cruz. Por isso, nunca devemos pensar que o amor e sofrimento são incompatíveis. Certamente, eles se unem em Jesus Cristo. Exposição sobre os versículos 8 a 13. Na Judéia, os discípulos temeram pela vida de Jesus, mas ele acalmou os seus temores, lembrando-lhes que o Pai tinha tudo programado para ele e que nada poderia lhes causar dano algum. Como vimos, esse é um tema importante do Evangelho de João. Mas os discípulos não compreenderam o cronograma divino nem a razão da visita. Compreendendo o versículo 16, Tomé era uma pessoa que duvidava, mas temos de reconhecer que era também um homem devotado. Ele estava disposto a ir com Jesus independentemente do perigo e colocando a própria vida em risco. Podemos não admirar sua fé, mas certamente podemos reconhecer sua lealdade e sua coragem. Uma exposição sobre os versículos 17 a 40. Jesus estava preocupado não apenas com a fé de seus discípulos, mas também com a fé de Maria e de Marta, conforme os versículos 26 e 40. Cada experiência de sofrimento e provação serve para aumentar nossa fé, mas esse tipo de crescimento espiritual não é automático. Devemos responder positivamente ao ministério da Palavra e do Espírito de Deus. Jesus havia enviado uma promessa às 2 irmãs, conforme versículo 4, e agora descobriria se elas haviam crido.
Exposição bíblica dos versículos 20 a 22. Quando nos deparamos com fatores como doença, desapontamento, demora e até mesmo morte, nosso único encorajamento é a palavra de Deus. Precisamos viver por fé e não por vista. A situação daquela família realmente parecia sem esperança, contudo, as duas irmãs sabiam que Jesus era o mestre sobre toda a situação. Uma exposição bíblica dos versículos 23 a 26. Talvez a maior transformação que Jesus realizou foi a de mover a doutrina da ressurreição do futuro para o presente. Marta estava olhando para os tempos do fim, pois sabia que Lázaro ressuscitaria e, então, novamente o veria. Já seus amigos estavam olhando para o passado, pois se perguntavam: não poderia ter impedido que este homem morresse? Versículo 27. Jesus, porém, tentava centrar a atenção de todos no presente. Onde quer que ele esteja, o poder divino da ressurreição já está disponível. Conforme referências bíblicas, Romanos 6, versículo 4, Gálatas 2, versículo 20 e Filipenses 3, versículo 10. E encerrando a leitura do livro do apóstolo João, capítulo 11, e também da Bíblia, do dia de hoje, finalizo com a compreensão no versículo 25. Aqui está o outro caso no Evangelho de João, envolvendo pessoas carentes de percepção espiritual e incapazes de entender as palavras de Jesus. A resposta de nosso Senhor é a quinta declaração de "Eu sou". É importante notar que Jesus não negou o que Marta dissera sobre a ressurreição futura. A ressurreição do corpo humano é uma doutrina cardinal na fé judaica ortodoxa. Mas, nessa grande declaração "Eu sou", nosso Senhor transformou completamente a doutrina da ressurreição e, ao fazer isso, trouxe grande conforto ao coração de Marta. Que as palavras de hoje toquem seus corações para a honra e a glória do Senhor.